A paz do Senhor Jesus, missionária Luciene aqui, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre regeneração. Nós sabemos que a doutrina da salvação, dentro da doutrina da salvação, há um conjunto, né, de pelo menos 20 doutrinas relacionadas com a nossa salvação. E o que vamos tratar aqui é sobre a regeneração espiritual. Esse termo que nos dá a entender a nossa inclusão na família de Deus. Regeneração é o ato da conversão efetuada na alma pelo Espírito Santo. Quando nós vamos ver lá em João, no Evangelho de Cristo, segundo João descreveu, capítulo 1, do 12 ao 13, sendo regenerados pelo Espírito Santo, o crente ele é declarado filho de Deus. A palavra regeneração no grego quer dizer polignésia. E o que significa isso? Significa novo nascimento, significa renovação. Há dois momentos do Novo Testamento que essa palavra grega é mencionada. Primeiro, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 28, e também em Tito, capítulo 3, versículo 5. De certo que há outras expressões designadas regeneração no Novo Testamento. Por exemplo, nós vamos ver ali no Evangelho de Cristo, a qual João descreveu, no capítulo 3, ali o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E ali nós vamos ver que o Senhor fala para Nicodemos do novo nascimento, que é também o termo grego que é genao. O que quer dizer genao? Quer dizer nascimento, juntamente com o termo anodem, que quer dizer de cima, ou seja, nascimento de cima, um novo nascimento. Pedro também, em sua epístola, ele também vai falar sobre a palavra regeneração. E esse termo no grego é anagenao, ou seja, genao, genésia, que essa expressão, ela quer dizer novo nascimento. Pois bem, uma vez entendidos sobre esse novo nascimento, ou seja, o ato de nascer de novo, usando o texto ali do Evangelho de Cristo, a qual João descreveu no capítulo 3, onde Nicodemos, o mestre dentro do campo, dentro ali do judaísmo, um fariseu, e ele vai procurar Jesus, porque Jesus ele traz uma obra diferente. Ele vem para o quê? Para estar apresentando o reino do seu Pai. E agora Nicodemos ele vai fazer essa pergunta: como ele faz para ver o reino dos céus? E o Senhor fala que somente através deste novo nascimento. E por que nascer de novo? Todos nós, desde Adão, nascemos em pecado. Sim, por isso você vai ver Davi, ele falando no Salmo: em pecado me gerou minha mãe. Todos, a Bíblia no Novo Testamento diz: todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Ou seja, desde ali da saída do jardim do Senhor, todos que nascem a partir de Adão são nascidos em pecado. Por quê? Porque houve-se ali uma ruptura de comunhão. Sim, eu sempre falo para vocês de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ali vai falar o proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio da redenção. Por quê? Houve-se ali a queda, o homem e a mulher desobedeceram a ordem de não comer da árvore do meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, e ali isso traz o quê? Essa separação, porque houve a desobediência, ali entrou o pecado, e isso houve a separação. Então, todos nós somos gerados em pecado, ou seja, precisamos retornar à nossa comunhão com Deus, e essa comunhão, ela só é restabilizada, restituída
melhor dizendo, a partir de Cristo. Por isso o Senhor Jesus Cristo, ele veio de forma voluntária para nos salvar. Por isso que ele é chamado do Redentor, que ele veio o quê? Para restituir. E uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós vamos receber o Espírito Santo. Você lembra que Cristo veio, morreu, ressuscitou, mas antes desse ato, na obra da cruz, ele ensinou o caminho da salvação. Ele ensinou acerca do reino dos céus. Todas as vezes que o Senhor Jesus passou por essa terra em corpo físico, ele anunciou o reino de Deus, o reino dos céus. Então, Cristo morreu de forma voluntária, sem pecado algum, se fez pecado por nós. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ficou com o seu corpo glorificado por 40 dias ainda andando nessa terra, ensinando. Se você ler ali o texto como o Evangelho de Cristo, qual João descreveu, capítulo 21, vai mostrar ali o Senhor com os discípulos. Lucas, capítulo 24, versículo 49, você vai ver o Senhor Jesus, versículo 44, 49, você vai ver ali Jesus em corpo glorificado, ensinando aos discípulos. Então, Cristo, ele abre a porta. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Ou seja, quando nós olhamos desde lá do tabernáculo, aonde para passar daquele véu só poderia o sumo sacerdote, que ele poderia passar uma vez ao ano, no dia da expiação, ou Yom Kippur, para sacrificar pelos pecados. Primeiro, o sumo sacerdote na velha aliança, ele sacrificava por si, fazia o sacrifício pelos seus próprios pecados, para depois fazer pelo povo. Então, ele passava pelo véu, ou seja, tabernáculo, visão do tabernáculo, rapidamente para a gente compreender. Nós temos a porta, tem o átrio, tem o lugar santo e o santo dos santos. Quando entra no tabernáculo, altar do holocausto, pia do bronze, depois nós vamos ter ali a parte do lugar santo, aonde se tem a mesa dos pães para propiação, aonde se tem o altar do incenso, aonde se tem o menorá, também conhecido como candelabro, e passando ali tem o véu, que faz separação do lugar santo e dos santos. Adentrando por esse véu, tem a arca da aliança, com a tampa do propiciatório, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. Isso na antiga aliança. Porém, no sangue de Cristo, quando o Senhor Jesus, ele conclui o plano da redenção, o véu vai dizer, o véu do templo, agora já o templo, não é o tabernáculo, não é o templo de Salomão, não é o templo de Zorobabel, agora é o templo que ele foi ali reconstruído por Herodes. Mas a gente não vai entrar nessa questão agora. Porém, o ato dessa informação é que esse véu ele rasga do alto a baixo. Ou seja, Cristo nos reconciliou com Deus. Então, todos que aceitam a Cristo, eles agora vão ser o quê? Regenerados. Regenerados como? Pela pessoa do Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus fala, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. E qual que é a ação do Espírito Santo? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a partir do momento que todos nós cremos, aquele que crê no Senhor, aquele que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, ele agora vai passar pelo processo da regeneração. E esse processo de regeneração é uma obra feita por Deus através do Espírito Santo. Nós usamos muito conversão. Às vezes você vê, nossa, a fulana converteu, o fulano converteu. Ou seja, o que é uma conversão? Digamos assim, na ótica de alguém que está dirigindo o veículo. É ele fazer uma conversão. Ele estava indo por um caminho, agora ele vai fazer uma conversão para mudar o caminho. E assim é quando nós aceitamos a Cristo. Nós
Não somos mais guiados pela o quê? Pela essência caída, pela essência corrompida. O nosso caráter, ele começa a ser tratado, ele começa a ser aprimorado, ele começa, melhor dizendo, ser restaurado, ser restituído através do Espírito Santo. E quando Nicodemos pergunta para Jesus, o que eu faço para nascer de novo? Ora, eu sendo velho, poderei eu entrar novamente no ventre da minha mãe? E o Senhor Jesus fala que não é esse nascimento, é ser gerado pelo Espírito, é nascer pelo Espírito, é passar por essa regeneração, é ser transformado, sair de uma matéria corrompida para sair de um corpo corrompido, de um caráter corrompido pelo pecado e agora ser transformado, ou seja, a voltar aquilo que é verdadeiro, que Deus nos construiu para ser antes da queda. Então, por isso, a velha natureza do pecado, nós largamos. Então, é o nascer de novo. Então, é a regeneração, é ser restaurado pelo Espírito Santo. A obra da regeneração. E como começa essa regeneração? Primeiro, aceitando a Cristo. Aí vamos trabalhar pelo Espírito Santo. Como que o Espírito Santo trabalha em nós? Através da palavra. Você já viu o texto lá no Evangelho de Cristo escrito por João? Sois limpos pela minha palavra. É impossível passarmos pelo processo da regeneração e não buscarmos aprender a palavra. Por isso que eu sempre falo com vocês, nós sempre temos que ler a palavra, buscar a Bíblia, porque aqui há ensinamentos para nós. Então, essa regeneração, ela vem através da palavra. A palavra de Deus, ela é importante. Você tem observado que Satanás, ele age de várias formas para tentar nos manter nessa essência caída, nessa matéria corrompida. E uma das formas é tirando a palavra de Deus. Você já viu que tem pessoas que iniciam a leitura da palavra quando vê, está cansado, porque não é interessante para essa natureza caída, não é interessante para a carne, que a gente venha ler. Por isso que o Espírito Santo, Senhor Jesus, Paulo fala em Coríntios, né, que o Senhor colocou algo precioso dentro de vasos de barro. O que é isso? Vaso de barro somos nós. E o que o Senhor colocou? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos ajuda a buscar, o Espírito Santo nos impulsiona a buscar o reino de Deus. O Espírito Santo nos impulsiona a leitura da palavra, a oração, e aí vai sendo feita essa obra. E o inimigo, ele não tem tirado muitas das vezes as pessoas dentro de um culto, mas tem tirado a palavra do culto, trazendo tanto entretenimento, tanto subterfúgios e muitas das vezes trazendo uma palavra que aguça a alma, que traz ali essa essência, traz conforto à essência caída, mas não traz sustento para a essência restituída. Palavras que não te confrontam. A palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar, porque estamos sendo que ainda regenerados. Não estamos no corpo ainda perfeito, o corpo glorificado, mas ainda nós estamos nessa essência ainda pecaminosa. Então estamos nessa luta da carne contra o espírito militando contra a carne. Então a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus fala que a gente não deve mentir. A carne quer o quê? Mentir. A palavra de Deus fala que não deve adulterar. Muitas das vezes os desejos, né, dos olhos é o quê? É almejar, desejar. A gente vê a exposição do corpo. Quando muitas mulheres estão expondo o seu corpo porque para que venha ali a tentar aguçar os homens. Então você vê que o inimigo, ele faz tudo isso. Então Satanás não quer que a gente conheça a palavra, conheça a verdade. Por isso que muitos cultos têm 2h30 de cânticos, e não menosprezando, se o louvor é de Deus, é benção,
mais, às vezes, 20 minutos de palavra, 30 minutos de palavra. Muitas festas que são feitas, cultos de celebrações, né? Culto não, porque o nosso culto, ele começa igual já começou. Começamos um dia, o culto começou. Mas a celebração do nosso culto unido de forma presencial no templo, muitas das vezes faz festividade e deixa aquele pedacinho da palavra e fala, né? É festividade, gente. A palavra é o que nos limpa, é o que nos confronta. Então, a obra dessa regeneração, essa aqui é uma obra de Deus, ela através, a ferramenta que o Espírito Santo usa é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela é tão importante, que nós possamos priorizar o ensinamento, a palavra de Deus, tirar as pregações que traz emoção e colocar a palavra da verdade. E para finalizar, eu quero ler aqui a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, através da palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. Olha que fala aqui, tendo sido regenerados, não da semente corruptível, ou seja, o nascimento humano, o nascimento comum, todos nós nascemos em pecado. Mas o que está falando aqui? Mas da incorruptível, através da palavra viva de Deus, ou seja, aceitamos Jesus, estamos sendo regenerados pelo Espírito Santo e agora através da palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre, nós nascemos de uma semente incorruptível. Olha que maravilha! Que Deus possa, em Cristo Jesus, nos abençoar, que o Espírito Santo abra nossa mente e que nós possamos a cada dia mais conhecer a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa, a cada dia, nós possamos ser transformados por Cristo através do Espírito Santo. Paulo faz uma citação que eu acho fenomenal. Ele diz assim: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa é a obra do Espírito Santo. É fazer com que nós, ainda mesmo nessa terra, possamos nos achegar a Deus de maneira tal a estarmos parecidos com Cristo. E por isso que tem o termo cristão. Fala lá em Atos dos Apóstolos, na igreja de Antioquia, pela primeira vez, foram os discípulos chamados de cristãos. Já foram chamados de já foram chamados os do caminho, os da seita dos nazarenos, mas na igreja de Antioquia, eles são chamados de cristãos. E por que essa terminologia? Porque eles eram tão similares a Cristo, e não de uma aparência, mas sim de um caráter, que aí eles foram chamados de cristão. Isso é ser cristão, é ser parecido com Cristo. E isso somente vamos conseguir através da regeneração do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Espero ter contribuído aí um pouquinho com você. Nós aprendemos junto. E se você gostou, compartilhe com alguém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.